Mais uma semana e mais uma aula se inicia. Hoje é quarta-feira, mas vocês sabem me dizer qual o dia e qual o mês que nós estamos? Pois então, hoje é primeiro. Olha como se faz o numeral 1. Puxa para o lado, desce, puxa para o lado. Numeral 1, primeiro de julho. Então, o mês de junho já foi embora e nós estamos no mês de julho. Mas essa palavra também começa com a letra J. J de janela, J de João. E depois da letra J, nós temos a letra U de urubu, U de uva. Depois a letra L de laranja, L de Luiz. A letra H. H de Helena, H de helicóptero. E a letra O de óculos, de ovo. Vamos saber quantas letras tem a palavra julho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Agora, depois que nós já sabemos o dia e o mês, que é 1º de julho de 2020, agora nós vamos fazer a chamada, tá bom? Vamos lá. De julho de 2020, já fizemos a chamada. Agora nós vamos conversar um pouco sobre a aula de hoje. Lembrando, nós estamos trabalhando gênero textual. Já trabalhamos, na verdade, fábulas, parlendas. Na aula passada nós trabalhamos sobre a história da raposa e da uva. Trabalhamos também a cigarra e a formiga, que é um tipo de gênero textual. São as fábulas. Essa semana nós iremos trabalhar contos, outro tipo de gênero textual. Professora, mas o que são contos? São histórias narradas, certo? A fim de divertir e que a criança tenha mais imaginação e consiga também criar novas histórias. Esses contos são muito importantes para que nós venhamos aumentar o vocabulário, conhecer algumas palavras, conhecer algumas histórias. Essas histórias são fictícias, ou seja, são inventadas, certo? São criadas, são inventadas. E é muito divertido em casa, com o papai, com a mamãe ou na escola, ouvir esse tipo de gênero textual. Essa semana nós vamos trabalhar o conto do Soldadinho de Chumbo, um conto muito especial. Porém, antes de nós conversarmos sobre, eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem quem criou o conto do Soldadinho de Chumbo? Alguém pode me dizer? Será que a Sofia, ou a Ananda, ou o Luiz Rafael conseguem me dizer? Pois então, quem criou a história do Soldadinho de Chumbo, o conto, na verdade, foi o Hans Christian Andersen.
Ele criou a história. Ele foi um artista, morava na Dinamarca, um lugar muito longe do Brasil. E ele foi, além de artista, ele foi bailarino, ele foi cantor, ele foi ator, mas ele teve uma infância muito pobre. Então, para se divertir, ele criava histórias e ouvia também histórias, poesias com seu papai, certo? Então, desde novo, ele teve que trabalhar e também ele tinha uma imaginação muito fértil. Ou seja, ele era muito criativo. Então, ele criou diversas poesias, diversos contos, certo? E um desses contos foi a história do Soldadinho de Chumbo. Não é legal essa história? Agora eu vou contar para vocês a história, o conto do Soldadinho de Chumbo. Prestem atenção. Era uma vez um soldadinho de chumbo muito especial. Ele era um dos brinquedos mais divertidos e mais preferidos do João. Então, o soldadinho tinha uma amiga, a bailarina. Eles viviam juntos o tempo todo, brincavam, dançavam, se divertiam, sempre um ao lado do outro. Mas quem não gostava nada dessa amizade era o palhaço. O palhaço morria de ciúme da bailarina, não queria a amizade deles de jeito nenhum. Então ele teve uma ideia muito maldosa: jogar o soldadinho de chumbo. O soldadinho de chumbo caiu pela janela porque o palhaço derrubou o brinquedo. Ele tinha muito ciúme da bailarina, mas ele fez uma maldade. Então, a bailarina percebeu que seu amigo tinha sumido e foi perguntar para o brinquedo palhaço: Palhaço, você viu o soldadinho de chumbo? Simplesmente o palhaço disse que o soldadinho tinha ido embora, porque ele não queria mais ficar naquela casa. A bailarina ficou muito triste, ela ficou arrasada com aquilo. Passaram-se vários dias e nada do soldadinho aparecer. Então, a bailarina foi novamente para o palhaço perguntar: Palhaço, o soldadinho foi embora mesmo? O palhaço falou: Sim, minha cara bailarina, ele foi embora. Mais uma vez, o palhaço estava mentindo, ele não estava falando a verdade, porque ele disse que o soldadinho foi embora, mas na verdade isso não aconteceu. Porém, a bailarina não acreditou muito naquela conversa. Passaram-se mais tempo e adivinha quem apareceu? Isso mesmo, o soldadinho de chumbo. Ele estava totalmente frustrado, muito triste, porque ele não queria que isso acontecesse com ele, aquela maldade. A bailarina se assustou com a presença do amigo. Mas vem cá, você não tinha ido embora? Não, na verdade, o palhaço simplesmente me jogou da janela. Ele estava muito enciumado e com inveja da nossa amizade. Tadinho do soldadinho de chumbo. A bailarina ficou muito triste com o palhaço. Então ela teve uma ideia: colocar ele dentro de uma caixinha. Ela colocou o palhaço dentro de uma caixinha para que ele nunca mais fizesse mal para nenhum dos dois. O palhaço ficou dentro da caixa. Isso não se faz com os amigos. Nós precisamos ser solidários, amigos, certo? Mas eles viveram felizes para sempre.
sem o palhaço malvado para impedir aquela amizade. Eles ficaram muito alegres com a presença novamente do soldadinho de chumbo. Quem gostou dessa história? Eu vou mostrar para vocês quantos personagens tem. Vamos conferir quantos personagens tem nessa história? Vamos lá. 1, 2, 3. 3 personagens. O palhaço, o soldadinho e a bailarina. Moral da história: nós não podemos ser maldosos com os nossos amigos. Cada um tem um espaço no coração do outro. A bailarina, assim como gostava do soldadinho, também gostava do palhaço, mas ela tinha afinidade maior com o seu amigo soldado e também ele era diferente, ela gostava da diferença dele, ela não excluía, não deixava ele para trás, apesar dele não ter uma perna. Então nós precisamos ser companheiros com as outras pessoas, certo? Pois então, meus amores, hoje nós contamos o conto, a história do soldadinho de chumbo. Quem lembra quem criou essa história? Muito bem, foi Hans Christian Andersen. Ele criou a história do soldadinho de chumbo. Nós vimos nessa história que tinha um personagem muito maldoso, que era o palhaço. E nós não podemos ser assim com os nossos amigos. Nós precisamos ser presentes, amáveis e sabermos que cada um tem um espaço no coração do outro, cada um tem um espaço na vida do outro. E nós precisamos entender que todo mundo é amigo de todo mundo, certo? Na próxima aula, nós teremos mais atividades, mais aulas sobre o conto, certo? Espero que vocês tenham aprendido e estudado muito mais sobre essa história de hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!